Na primeira super quarta-feira de 2025, o Fed manteve a taxa de juros americana inalterada no intervalo entre 4,25 e 4,50 ao ano. Aqui no Brasil, o Copom acaba de anunciar uma elevação de 1 ponto percentual na nossa taxa Selic, que agora passa para 13,25% ao ano. Prazer, eu sou o André Meira e eu tô aqui hoje para te explicar como é que essas decisões interferem na sua vida e nos seus investimentos. Para me ajudar nesse desafio, eu tenho o prazer de receber aqui a Laís Reis, que vai falar sobre a nossa estratégia de investimentos. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, André. Boa noite. Boa noite, Vinícius. E o Vinícius Anque, do time de economistas do Banco do Brasil. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, boa noite, André. Boa noite, Laís. Bom, é importante fazer aqui uma contextualização. Tanto a decisão do Fed quanto a decisão do Copom aqui no Brasil vieram amplamente em linha com as expectativas do mercado. A manutenção lá e a elevação aqui. Mas aí eu queria dividir, Vinícius, hoje a conversa no cenário internacional primeiro, para depois a gente chegar aqui no cenário doméstico. O governo Trump começou carregado de expectativas, fala-se muito de sobretaxas, de protecionismo, de retaliação comercial, mas a gente ainda está vendo os primeiros momentos, eu diria, né, de uma ópera de 4 anos. O que o Comitê de Política Monetária de lá nos trouxe no comunicado, ou o que a gente pode esperar do Fed nas próximas reuniões? Perfeito, André. Eu acho que assim, a expectativa de manutenção novamente era amplamente esperada, já tinha uma sinalização disso, mas não quer dizer que a gente não tenha que ter um olhar mais atento à questão do Fed. Novamente, estamos no início de mandato do governo Donald Trump, que nos promete trazer bastante volatilidade. A gente está falando dos primeiros quase 10 dias de mandato e a gente já viu o movimento da nossa taxa de câmbio de outros países emergentes nos últimos meses e nos últimos dias, inclusive. Então, esse olhar ele é bastante importante. O que o Fed faria nesses primeiros dias? Aparentemente nada. E foi o que ele fez. Então, ele trouxe um texto, uma redação basicamente neutra, falando que a inflação vinha num processo de melhora, então ele colocou uma certa interrupção, porque de fato isso aconteceu. Os últimos dados de atividade, principalmente mercado de trabalho, já não mostraram um ambiente tão favorável assim ao Fed continuar como ele já vinha fazendo em queda de juros e, obviamente, transição de governo, muita expectativa em cima dessas medidas que podem ser inflacionárias e que podem causar uma pressão maior em relação ao Banco Central norte-americano, mas eu acho que a mensagem, novamente, de neutralidade. Olha, a inflação não tem mais mostrado aqueles sinais esperados por conta dos dados, mas o governo Trump ainda está muito no seu início. Não foram anunciadas grandes medidas do ponto de vista econômico e do ponto de vista de inflação, e a gente ainda não sabe tão bem o resultado. O que o Banco Central vai fazer, como ele mesmo fala, vai ser dependente dos dados, ou ele vai esperar para ver o que vai acontecer, principalmente atividade e inflação, e a partir daí ele vai reagir. Então a gente acredita que nas próximas reuniões ele vai continuar com essa cautela. E aí, caso o cenário permita que o processo de redução de juros, como ele vinha fazendo, continue, aí ele deve fazer. Mas por hora eu acho que aquela cautela aí, parar, esperar e aguardar o que vai fazer, é o que o Copom o que o FONC falou que ia fazer, e ele deve continuar fazendo assim, pelo menos na próxima reunião. Perfeito. Aqui a gente está falando de um cenário internacional que já se mostrou turbulento de largada, mas que se espera que, né, mantenha a volatilidade em alta. Haja emoção, né, para os economistas aí, né, Exato. Vinícius? Laís, antes de falar do que todo mundo quer ouvir, que é a renda fixa aqui no Brasil, eu quero fazer uma provocação no sentido de, ao longo de 2024, muito se falou na internacionalização dos portfólios. O investimento no exterior ficou bastante acessível para o brasileiro, não precisa mandar dinheiro lá para fora, não precisa fazer uma transferência internacional. Há instrumentos que permitem você investir em teses no exterior com proteção cambial. Esse cenário continua válido? Como é que você avalia que as carteiras devem se comportar nesse confronto Brasil e mundo, né, em termos de alocação? Como é que você avalia isso? André, é uma boa pergunta, porque a gente sempre fala que aqui no Brasil a gente tem uma competição desleal, né? Quando a gente fala do CDI, o custo de oportunidade é alto. Mas a gente fez até alguns estudos nessa virada de ano e a gente repara que a correlação, né, entre os ativos brasileiros é tudo muito próximo, muito parecido, até mesmo da bolsa. Então, é muito importante, sim, você conseguir fazer essa descorrelação do seu portfólio, que aumenta a sua diversificação e protege o seu portfólio também em ativos internacionais. Então, a gente, inclusive, fez uma mudança agora para 2025, né, que foi a inclusão de investimentos no exterior, até mesmo para o perfil conservador, claro, respeitando todos os limites de risco, respeitando
até onde cada um vai, né? Mas a gente acredita sim que é importante estar posicionado no maior mercado do mundo, principalmente com essa questão que vem acontecendo, né, de boom de tecnologia, das sete magníficas, que ainda está muito concentrada nos Estados Unidos, né, apesar das evoluções. Não, você falou que agora é irresistível a oportunidade que você me dá. DeepSeek, quem ainda não ouviu falar, corre e faz uma pesquisa. É basicamente uma empresa de inteligência artificial chinesa que trouxe ao mercado uma nova solução, abrindo uma concorrência franca aí com o ChatGPT, por exemplo, com um detalhe muito interessante: uma redução de custos para alcançar os mesmos resultados em torno de 90 a 98%. Isso provocou uma queda de US$ 1 trilhão, é isso mesmo, o número não está errado, US$ 1 trilhão em um único dia no mercado norte-americano, especialmente nas sete magníficas, nas blue chips ali de tecnologia. Ainda assim, precisamos continuar olhando para essas empresas e continuar acreditando nessa tese de investimento? Então, falando desse caso, né, até explicando um pouquinho melhor, a DeepSeek ela veio de fato num sentido de menor custo e muita eficiência. Até então, esse mercado se acreditava num capex muito grande para conseguir evoluir, e ela veio com algo muito melhor, muito menor, né? E sendo competitiva. E além disso, tem uma parte do software dela, inclusive ali, que é como eles chamam ali que é parcialmente aberto. Então, isso pode, de fato, ajudar a outras empresas também a compartilhar aquele conhecimento sobre IA. E aí começaram aquelas perguntas, né? Assim, vai tirar a soberania ali dos Estados Unidos, que queria controlar esse mercado? Eh, mas, na verdade, assim, a gente vê, essa é uma tese disruptiva, claro, é um movimento diferente do que vinha sendo falado, mas, assim, uma diminuição de custo, uma eficiência maior, pode fazer, inclusive, a essas empresas, inclusive, terem que, de fato, se adaptar, verem uma outra forma de fazer. E eficiência e diminuição de despesas é boa para qualquer empresa. Então, vai ser boa para IA como um todo, na evolução desse mercado. E os Estados Unidos, que já está ali mais na frente, também vai ser ainda assim beneficiado, tá? Então a gente acredita duas coisas em relação à subida do S&P, digamos, do S&P 500, que é a bolsa americana, né? Que é exatamente uma desconcentração, sair um pouquinho também das sete magníficas. A gente começou a temporada de resultados lá fora, né? As sete magníficas, algumas já divulgaram o resultado hoje, tem outras previstas também agora para fevereiro. E as empresas, no geral, elas vêm apresentando bons resultados. Então, você está vendo ali uma evolução do S&P 500 pelos lucros das empresas. A gente viu uma expansão dos múltiplos, né, que muito se falava, está caro, está acima da média histórica. Realmente, está acima da média histórica. Os preços andaram bastante. E você viu uma diferença muito grande entre essas sete e as outras 493 do índice. Então, é esperado uma aproximação, né, ainda assim, as sete magníficas ainda com uma expansão de lucros, um crescimento de lucros maior, mas que o restante também cresça ali. E todo esse caso da DeepSeek pode, inclusive, trazer os ganhos de produtividade mais rápido do que é esperado, não para 2025, né? Era algo esperado da IA um pouco mais para frente, mas isso você pode trazer ali uma evolução antes. Então, a gente acredita, de fato, sendo bom para todo o mercado, é a tese que a gente acredita, não que não é disruptivo no sentido de tirar essas empresas do jogo, e sim de, às vezes, melhorar o mercado como um todo, tá? Muito legal, muito legal. Você trouxe elementos aqui para a gente refletir, né? Eu tenho um mercado que eu atuo sozinho ou com uma larga vantagem em relação aos meus concorrentes. Talvez eu não tenha tanto apetite para continuar evoluindo tão acelerado. Agora eu tenho um franco, né, um forte concorrente. Isso me estimula, inclusive com uma parte do código ali open source, como você falou. Então, bastante interessante esse movimento. Vamos acompanhar nos próximos capítulos. Mas a gente precisa também falar, obviamente, do cenário doméstico, Vinícius. E aí a pergunta que fica é: eu tenho um Copom que já havia antecipado tanto o movimento dessa primeira reunião agora de janeiro, como o movimento esperado para março, então já está declarado desde dezembro de 24 e reforçado no comunicado de hoje, que na reunião de março espera-se mais um aumento de 1 ponto percentual, o que levaria a taxa para 14,25% ao ano. Tem novidades no comunicado? O que a gente pode esperar? O que a gente pode se preparar daqui em diante?
Perfeito, André. Eu acho que o Copom, em dezembro, ele facilitou um pouco do trabalho dos economistas, já falando que tudo mais constante, o que ele faria nas próximas 2 reuniões. Em termos qualitativos, eu acho que o cenário não mudou tanto assim. Não quer dizer que ele tenha se tornado menos adverso, mas ele não mudou tanto assim. O exemplo, o próprio câmbio. A gente vinha numa evolução de o Copom sempre usando câmbios muito mais elevados, reunião após reunião. Dessa vez foi um câmbio mais ou menos parecido na sua média com o de dezembro. Então ele já tinha sinalizado 100 pontos nessa reunião, ou 1 ponto percentual, e de fato o fez. A gente não esperava nada muito diferente, como eu falei, nessa questão qualitativa. E se a gente olha o texto do comunicado, ele não teve grandes mudanças. Algumas mudanças nas palavras, mas que eu acho que o tom geral não foi alterado. O que poderia vir? Uma sinalização de uma atividade econômica que ele sempre sinalizou que vinha muito forte, acima do potencial da economia brasileira, o que, em outras palavras, gera inflação. E os dados mais recentes divulgados sinalizam uma possível desaceleração da atividade. Incipiente, mas sinalizam. Ele poderia indicar algo nessa linha. Ele não indicou. Então foi um tom até relativamente mais duro. Olha, eu ainda não estou confiante que a atividade econômica está desacelerando. Então, essa parte textual, a mensagem, a avaliação de riscos, eu acho que muito parecida com o outro comunicado. A expectativa era, olha, na última reunião ele indicou o aumento de 100 pontos nas próximas 2, janeiro e março, como você bem mencionou. Será que ele ia sinalizar agora só março ou ele ia jogar para frente? Por uma questão de cautela, a gente acreditou que ele fosse indicar só 100 na próxima, na de março, porque a outra, que será em maio, ainda tem uma certa distância, ainda tem muita coisa do internacional para acontecer. E ele o fez. Então ele tirou o plural e fala tudo mais constante, mais 100 pontos na próxima reunião, indo para 14,25. Então, nenhuma grande novidade aqui na parte de texto. O que a gente viu de novidade? A parte de números. E aí algumas coisas que ele coloca no final, onde ele fala as suas próprias projeções de inflação, usando o câmbio, usando a Selic do Focus. Primeira mensagem que eu acho que já foi uma mensagem forte na primeira reunião do ano. A projeção de inflação para o IPCA ao final de 2025, que era 4,5 em dezembro, passa para 5,2. É uma elevação rápida e forte e que já a autoridade monetária fala, olha, provavelmente eu não vou cumprir a meta de inflação deste final de ano. Estamos em janeiro e ele já fala que dezembro provavelmente não vai ser cumprida. Isso mostra o tamanho do desafio que o Copom está colocado. Um outro ponto, na reunião anterior, a sinalização para o segundo trimestre de 26 de inflação era 4%, que é o horizonte que o Banco Central acaba sinalizando e olhando com um pouco mais de atenção. Bom, mas em dezembro, a curva de Selic do Focus era uma curva muito mais baixa do que a atual. A curva atual é de 15%, indo a 12, 15 no final de 25 e 12,5 no final de 2026. Em dezembro, essa curva era muito mais baixa. Como o câmbio ficou relativamente estável e a curva de Selic que o Banco Central ia trabalhar suas projeções era muito maior, a expectativa era, olha, esse 4% vai revisar para um número relativamente abaixo. O que aconteceu? Ele estendeu, em vez de olhar o segundo, ele está olhando o terceiro trimestre de 2026 e o número permaneceu em 4. E aí vem a sinalização. Bom, se ele roda os seus modelos com uma Selic de 15% para 2025, que é o número do Focus, indo a 12,5 em 26, e mesmo assim, no terceiro trimestre, ele ainda enxerga 4%, o que ele não fala com as palavras, mas ele pode sinalizar de uma forma indireta e que talvez na ata a gente tenha mais informações na terça-feira. Esta curva, tudo mais constante. Se as condições não melhorarem, se o câmbio não reduzir muito mais ou expectativas melhorarem, essa curva aqui não me entrega os 3% que eu estou perseguindo. Então, é uma mensagem forte. Olha, talvez o mercado possa entender que a Selic precisa ir além desses movimentos. Ou acima dos 15% precificado, ou não cair na velocidade esperada em 2026. Novamente, sob as condições impostas hoje e na crença que o Banco Central está projetando o seu modelo e ele está tentando olhar os 3%. Não está tentando olhar 13,5% e não está tentando olhar 4%. Então, textualmente, a gente não tem grandes novidades, mas os números nos diz uma informação muito forte que, apesar dessa Selic bem mais alta nos modelos, os 4%, que é um número relativamente distante ainda dos 3%, ainda persiste, o que vai levar a uma energia, digamos assim, e a energia, quando a gente fala de Banco Central, é mais juros, para esses próximos trimestres. E aí a gente vai ver
como será a reunião a partir de maio, tudo mais constante que a gente tem esses 100 pontos que a gente acredita que vai ter na própria reunião de março, tá? Então, é uma mensagem, novamente, dura através dos números, não necessariamente das palavras. Perfeito, perfeito. Olha como é um olhar especializado permite fazer uma análise a partir de números, né? Mesmo os textos sendo ali muito parecidos entre dezembro e agora, os números têm ali pequenas nuances que, né, nos permitem fazer inferências importantes. E aí, Laís, eu estou falando de uma taxa que hoje 13,25, em março espera-se 14,25, aquele 1% mágico ao mês que faz os olhos dos investidores brilharem, transforma a renda fixa numa proposta muito interessante. E a pergunta que eu faço aqui, eu queria fazer duas perguntas, na verdade. A primeira é: dentro da mesma classe de ativos de renda fixa, há alternativas de diversificação? É possível buscar rentabilidades até melhores do que esse patamar da Selic? E também a pergunta que é natural, né? Nesse momento, estou falando de uma perspectiva de elevação de taxa de juros. Pré sai do jogo? Eu devo trabalhar só com pós? Como é que você faz análise desse cenário para gente? É uma época boa para os rentistas, né, André? E, na verdade, tem vida além do CDI também, tá? A gente também tem a questão de benefício fiscal também em alguns outros produtos, né, como LCA, quando a gente fala também de um CRA, um CRI, ou uma debênture incentivada, que também vai subindo, apesar dos spreads estarem ainda apertados, né, em relação ao título público, estão subindo ali junto com os títulos públicos. Um dado que a gente fez um estudo também foi sobre os níveis de preço, tá? E aí eu vou trazer também uma diferença entre o carrego, aquele ganho que você tem levando o título até o final, e aquela marcação a mercado, aquele olhar todo dia para o título que o cliente vai ver no próprio portfólio. Então, essa é uma diferença bem importante quando a gente fala das taxas atuais, principalmente também no pré e no inflação. IPCA, acima de IPCA mais 7, desde 2008, a gente puxou e, assim, nunca na história se perdeu dinheiro comprando um título acima de IPCA mais 7. Esperando um ano depois ou 2 anos depois. Nunca aconteceu de se vender com prejuízo. Ou um pré acima de 14. As taxas atuais estão acima disso, o pré está acima de 15, né? Então, assim, é um bom ponto de entrada, mas não significa que não dá para piorar. Principalmente quando a gente fala num prazo mais curto, por tudo que o Vinícius explicou aqui pra gente, dessas expectativas, desse acompanhamento dos dados. O Fed ainda está esperando ali o que o Trump vai fazer, como é que vão ser as medidas. Ele já veio forte nesse início na questão de imigração. Isso pode bater, de fato, ali na inflação dos Estados Unidos, na taxa de juros lá. E a gente tem que lembrar que taxa de juros dos Estados Unidos o marco zero de risco para todo mundo, digamos assim, suga dinheiro do restante do mundo quando lá não vai baixar, se lá não for baixar tão rápido ou se tiver inclusive que subir, né? Então isso tudo influencia aqui na gente, influencia na nossa taxa, nas nossas expectativas e tá na mesa. Então aí vai para aquele tem esses dois pontos. Não se você comprar e essa taxa piorar e olhando todo dia ali no portfólio, pode de fato ter uma variação. A volatilidade, ela vai estar presente nos títulos pré-inflação, apesar de ser renda fixa, né? É bom deixar esse recado para todo mundo, que renda fixa tem volatilidade, né? Mas de fato, é inegável que as taxas são um bom ponto de entrada para esses produtos, principalmente pelo carrego. Antes da inflação diminuir, né, Vinícius? A gente tem perspectivas ali de ainda ter inflação no mês ainda um pouquinho mais alta, e isso também acrescenta no carrego desse título. Os títulos de inflação, por ter essa parte pós do IPCA, né, além da pré, um pouquinho mais conservadores, o pré mais animado. Então, mas ambos também seguem, de fato, aí como uma boa alternativa, além da sua reserva de emergência ali, tranquila no CDI. Bom, tem tanta coisa aqui pra gente falar que não deu tempo nem de falar de criptoativos, que é o que mundo também gosta, né? Teve um movimento forte aí, Bitcoin renovando altas históricas. Mas esse continua esse papo depois, num outro momento. Eu queria agradecer aqui a visita de vocês, né? Esclarecer aí o que fazer com o dinheiro, o que se esperar da economia, dos próximos movimentos do mercado. E reforçar para você que nos acompanha que as análises dos nossos especialistas
de macroeconomia, de estratégia de alocação e de carteiras sugeridas estão disponíveis no investalk.bb.com.br. Convido a você conhecer e compartilhar com as pessoas que você acredita que possa ajudar a tomar melhores decisões de investimentos, que é esse sempre o nosso compromisso. Então, muito boa noite, Vinícius. Boa noite, Laís. Boa noite. Obrigado, André. Obrigado, Laís. Boa noite, André. Boa noite, Vini. Obrigada aí. Obrigada, pessoal. É isso, pessoal. Vocês já sabem, se tem Copom, tem Investalk descomplicando o mundo dos investimentos para você. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!